Olá, meu aluno, minha aluna. Olha só, preste atenção, nós vamos agora iniciar a parte de classes gramaticais. Eu quero chamar a atenção para você, aliás, a sua atenção, pelo seguinte. Essa parte agora, ela é fundamental para entender tudo lá na frente. Eu quero que você entenda uma coisa. Para ficar bom em análise sintática, para ficar bom em leitura, compreensão e interpretação, nós estamos construindo um repertório de informações gramaticais. Esse ponto que nós vamos entrar agora é fundamental para compreender o funcionamento da língua portuguesa. Como que tudo se encadeia, como é que tudo se relaciona, não é? Então, nesse momento, a atenção que você vai dispensar para as aulas, ela tem que ser dobrada. Eu sugiro que você, quando for fazer quando for assistir às videoaulas, pegue seu caderno com canetas coloridas para você fazer as anotações, pegue suas gramáticas, beleza? E trabalhe consultando, trabalhe buscando informação além daquilo que nós vamos colocar aqui na aula, com a intenção de construir essa base agora muito bem alicerçada, beleza? Então, vamos à tela. Classes gramaticais das palavras. E aí, chama atenção para esse subtítulo. Entendendo a morfologia para entender a sintaxe. Então, aqui eu tenho uma finalidade, hein? Para entender a sintaxe. Vamos adiante? Vamos lá. Conceitos importantes. Antes de qualquer informação mais elaborada, é preciso criar uma base de raciocínios. Galera, é em cima dessa base de raciocínios que nós vamos pensar morfologia, especificamente classes gramaticais. Então, para isso acontecer, é necessário entender do que a morfologia se ocupa e comparar com o que a sintaxe se ocupa. Então, veja só, morfologia é o estudo das palavras quanto à estrutura, a formação e a classificação. E ainda, quanto à flexão. Agora, é o estudo das palavras tomadas isoladamente. Então, eu pego a palavra, por exemplo, escrever, e eu vou analisar essa palavra. Eu vou analisar os elementos que são seus constituintes, por exemplo, o seu radical, as partes que a constituem, como por exemplo, a sua vogal temática, a sua desinência, vou entender que se trata de uma palavra primitiva, vou entender que essa palavra pode ser flexionada, e se ela for flexionada, eu vou mexer nessa parte final. Escrevo, escreves, escreveria, escrevi, escrevêssemos, vou perceber que ela pode, a partir dela, se conceber outras palavras por processos reescritura,
escritura, escrivaninha. Vou observar, por exemplo, que ela se relaciona com outras palavras. Certo? Então, isso tomando a palavra de forma isolada, esse estudo, quem faz é exatamente a morfologia. Voltando à sintaxe. É o estudo das palavras relacionadas umas com as outras em uma oração. É a teoria da frase. Palavras não mais isoladas, mas se relacionando umas com as outras. Então, nesse momento, olha aqui, ó. A palavra escrever se relacionando umas com as outras. Quem vai se ocupar disso aqui? Aqui eu estou trabalhando com a palavra isolada. Tá vendo? A palavra isolada. Eu vou até mudar a cor. Quem vai trabalhar nessa outra perspectiva a palavra se relacionando com outras, aí já entra na sintaxe. A palavra se relacionando com outras. É a sintaxe que trabalha com essa perspectiva. Então, sendo assim, o que a gente vai verificar agora nesse momento? A gente vai verificar sintaxe? Não necessariamente. A gente vai verificar morfologia. Só que tem um detalhe crucial nisso aí. Não é bom estudar a palavra de forma unilateral. Vamos, esse é o nosso pensamento, trabalhar sobre um tripé. Que tripé é esse? Morfologia, sintaxe e semântica. Sempre trabalhando nessa tripla perspectiva. Aí o estudo fica mais interessante. Então veja só. Ainda dentro dos conceitos importantes, convém observar uma coisa. Reconhecer o estudo da palavra a partir de sua funcionalidade semântico, morfológica, objetivando entender as relações morfossintáticas mais tarde. Então, quando eu falo em semântico,
morfológica. Como é que você tem que entender essa expressão a partir de agora? Semântico, faltou um acentozinho aqui. Olha só, é assim que você deve entender. Semântico, sentidos. Significados. Morfológica, você vai entender que eu estou me referindo à forma, estrutura. Beleza? Forma, estrutura. Então, vamos continuar a construção de nossa base conceitual. Veja. Quando se fala palavra, o que você tem que entender por palavra? Palavra é uma unidade da língua escrita, situada entre dois espaços em branco. Ó, um espaço em branco aqui, um espaço em branco aqui. Entre esses dois espaços, uma palavra. Um espaço em branco aqui, um espaço em branco aqui. Entre esses dois espaços, uma palavra. Então, isso é uma percepção visual da palavra. Ou entre espaço em branco e sinal de pontuação. Olha, um espaço em branco aqui e um sinal de pontuação. Palavra. Uma outra definição de palavra. Unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo, etc., não levando em conta as modificações que nela ocorrem nas línguas flexionais e sim somente o significado. A palavra, portanto, seria o vocábulo. Na língua portuguesa, uma palavra, do latim parábola, pode ser definida como sendo um conjunto de letras. Olha aqui uma definição interessante. Um conjunto de letras ou sons de uma língua, juntamente com a ideia associada. A este conjunto. Essa definição, ela é uma definição linguística. Por que ela é uma definição linguística? Porque pelo estudo da linguística, teve um cara aí chamado Saussure, Ferdinand Saussure, que ele nos diz que a palavra, enquanto signo linguístico, é dotada de dupla característica. Ela possui uma parte concreta e uma parte abstrata. Essa parte concreta é percebida pelos órgãos sensoriais. Ela é gráfica e sonora. Essa parte abstrata é percebida pelos sentidos, como, por exemplo, a ideia, a imagem. Em cima disso, a linguística criou nomes para cada parte. A essa parte gráfica, sonora, concreta, ela chama de significante. Analisando o sufixo, aquilo que significa. Essa parte abstrata é exatamente o significado. Então, quando eu falo em significante, seria o conjunto de letras ou sons. E quando eu falo em significado, seria a ideia associada a este conjunto. Ainda dentro da análise do que seja palavra, a função da palavra é representar partes do pensamento humano. E por isto, ela constitui uma ideia de linguagem humana. Aí eu faço uma observação. Recentemente, eu dei aula para alunos que estavam querendo passar no concurso da Polícia Civil. E no concurso da Polícia Civil, aqui de Pernambuco, houve a prova de redação.
não é? A prova de redação. Ora, pense comigo, uma rápida análise. Na prova de redação, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um tema. Esse tema vai exigir que eu, a partir dele, elabore um pressuposto. Esse pressuposto vai ser defendido por mim através de opiniões, e essas opiniões, por sua vez, precisarão estar suportadas por argumentos. Muito bem, preste atenção. O tema foi dado através de quê? De uma frase. Na frase, o que havia? Palavras. Eu vou construir meu pressuposto através de quê? De uma frase. Para construir, o que eu vou utilizar? Palavras. Eu vou formular minha opinião ou minhas opiniões através de quê? De frases. Para eu formulá-las, eu preciso de palavras. Os argumentos serão apresentados através de quê? De frases. E para eu construir essas frases, do que eu preciso? Palavras. Ora, esse pressuposto vai traduzir exatamente o quê? Vai traduzir o meu primeiro pensamento norteador da minha análise. Então eu vou pensar em algo e vou transformar aquilo em que eu pensei e analisei em frase. Meu amigo, nessa hora, se eu não tiver comigo no meu repertório palavras, e se eu não souber exatamente como são os mecanismos de utilização delas, eu já vou ter um problema bem aí. Então, quando se estuda português, você tem que entender que esse estudo não é só para resolver questão. Esse estudo é para você se depurar enquanto falante e usuário da língua portuguesa. Você precisa ter esse domínio, a fim de que você possa processar o pensamento e transformá-lo em frases inteligíveis, certo? É fundamental que você entenda isso. Então, primeiro eu vou pensar, analisar e sintetizar o meu pensamento. Então, se alguém me der o tema como, por exemplo, violência, uma coisa bem básica, violência, analisando esse tema, eu vou chegar a uma conclusão, e essa conclusão vai ser traduzida numa frase do tipo: eu sou contra a violência. Pronto, formulei uma frase. Utilizei palavras para isso. A partir daí, eu vou utilizar outras para conceber outros pensamentos. Então, voltando aqui, eu sei que a função da palavra é representar partes do pensamento humano, a falta delas no meu repertório dificultará a minha capacidade de representar partes do meu pensamento. Beleza? Então, a palavra, aí está o nosso primeiro conceito básico. Quando eu falar em palavra, é todo esse universo aqui que foi traduzido. Vocábulo. Unidade de sentido constituída por fonemas organizados numa determinada ordem, que geralmente é delimitada por espaços em branco e não admite inserção de outros elementos. Mesma coisa que termo. Então, pela definição, palavra é sinônimo, de modo geral, de vocábulo.
Uma outra definição associada a termo. Cada uma das unidades átonas do léxico, preposições, conjunções, artigos, pronomes oblíquos, que não podendo constituir um enunciado sozinhas, se agregam a outra forma, a uma outra, formando o vocábulo fonético, a palavra. Então, nessa outra concepção, já vocábulo é diferente de palavra. Com qual das duas concepções eu devo ficar, Adeildo? Com a segunda. Essa é a concepção mais adequada. Entendendo que palavra é o elemento isolado, enquanto que vocábulo é o elemento em relação. Então, falando em vocábulo, não é necessariamente palavra, beleza? Falou em palavra, eu posso ter um vocábulo. Você vai pensar assim: todo vocábulo é uma palavra, mas nem toda palavra é um vocábulo. Por que, Adeildo? Porque para ser vocábulo a palavra tem que estar em relação. Olha uma outra terminologia. Termo. Termo, palavra ou locução, conjunto de palavras equivalentes a um só vocábulo, rigorosamente definida, que designa um conceito próprio de determinado campo das ciências, da tecnologia, das artes, dos ofícios. Então, termo é um elemento contextual, galera. Frasal. Beleza? Ele pode ser representado enquanto conjunto unitário ou formado por elementos variados. Mas, fundamentalmente, ele está inserido num contexto. E se alguém me perguntar, qual é o contexto de um termo? A frase onde ele está inserido. Beleza? Expressão, palavra ou locução, que traduz um conceito, uma ideia, um valor linguístico ou simbólico. Pode constituir uma frase sozinha, a depender do contexto de uso. Então, por exemplo, alguém vê uma pessoa na iminência de sair correndo pela porta da frente de sua casa em direção à rua e vê que se aproxima em alta velocidade um carro e essa pessoa que a tudo via diz para
a outra. Pare. Veja, olhe um contexto, que está aqui a situação contextual. E nessa situação contextual foi pronunciada essa expressão, pare. Essa expressão, ela é uma frase, portanto, eu não posso chamá-la nem de termo, nem de vocábulo, nem de palavra apenas. Ela é uma expressão. Beleza? Então, esses conceitos, eles precisam ser bem compreendidos por você. Porque no decorrer das falas que a gente faz dando aula, frequentemente a gente utiliza disso. E as bancas também utilizam dessas expressões. Expressão, palavra, vocábulo. Então, você tem que entender o que está sendo perguntado, o que está sendo falado ali. Tá bom? Em síntese, a gente pode pensar assim, ó. Palavra, vocábulo, termo, expressão. Palavra, elemento isolado. Vocábulo, elemento relacionado com outros. Termo, elemento dentro da frase. Expressão, elemento significativo. Capaz de sozinho ser frase. Então temos aqui uma concepção gradativa do que cada elemento representa. Ok? Paramos aí nesse ponto. São informações básicas, a gente está se preparando para entrar em classes gramaticais. Próxima aula daremos continuidade a esses conceitos. Ok? Aquele abraço.